Olá a todos, sejam bem-vindos. Me chamo Pedro Botelho e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Assembly. Na primeira aula a gente já deu aquela introdução, já distinguiu o Assembly do Assembler. Só que nessa aula a gente quer falar só sobre o Assembly. Vou falar com vocês só sobre o montador, aquele software que vai transcrever o Assembly para o código de máquina para que ele possa operar sobre a máquina, né? Sobre o hardware. E é importante vocês saberem como o Assembler funciona para que vocês tenham uma intimidade melhor com a sua arquitetura. Então, seja você um engenheiro de computação, seja você um cientista, você tem que saber como é que o Assembler funciona para que você tenha uma liberdade melhor de programar na hora de você programar ou em C, ou programar até em Assembly mesmo, e você descobrir como é que aquele seu programa vai ser tratado. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu queria fazer uma revisão com vocês sobre a linguagem Assembly. O que a gente viu nas aulas passadas? A gente viu que toda linguagem, ela, uma hora ou outra, vai ser executada pela máquina. Uma hora ou outra, a sua linguagem ela vai ser compilada, ela vai ser transformada em um executável e vai ser tratada sobre o hardware, né? Então, toda linguagem, uma hora ou outra, vai ser um programa em binário executável. O C, qual é o executável do C padrão? É o A.out, né? O C++ também. Essas são linguagens, como o C e o C++, que elas são passadas diretamente para o binário executável. Outras linguagens, como o Java e o Python, são linguagens interpretadas. Então, elas não são passadas para binário executável. Elas são passadas para uma linguagem intermediária que ela é tratada por uma máquina virtual, né? No caso do Java, é o JVM. Então, o Java pode até não operar em nível de máquina, mas a JVM opera. Então, a gente tem que todo programa, uma hora ou outra, vai ser um programa operando em cima da máquina. O Java opera em cima da máquina virtual e a máquina virtual opera em cima da máquina real. O C e o C++ eles operam diretamente sobre a máquina real, né? Utilizando o binário executável, que é o A.out. Então a gente tem o C, né? Por exemplo, uma linguagem de alto nível, que ela tem muita abstração. A abstração dela é gigantesca. Ele tem, você não precisa ficar se atentando à memória, você não precisa ficar se atentando a registradores. É tudo abstraído ali. Você tem operações muito formais. Você tem, por exemplo, um if, né? Você vai fazer um if. Você coloca aqui o que você quer, aqui dentro a sua condição, abre chaves, né? E aqui dentro você coloca o que você quiser. No Assembly a gente não tem isso, a gente não tem essa estrutura tão bem formada, tão verbosa dessa forma. No Assembly a gente tem que utilizar apenas instruções. No Assembly a gente tem um baixo nível de abstração, a gente tem que operar diretamente com instruções da máquina. Então vamos fazer aquela pirâmide lá, a pirâmide da abstração, né? Aqui embaixo a gente tem a máquina. E a máquina opera em zeros e uns por causa da lógica digital. Então, a gente precisa de um conjunto de instruções que é totalmente binário, que vai operar essa máquina. Só que esses zeros e uns é muito complicado de você entender, né? Então, o que você precisa? Você precisa de um assembly, que ele vai mapear cada instrução em textos. Então, fica mais fácil de entender. E do assembly para o código de máquina, a correspondência é quase de 1 para 1. Você tem algumas abstrações que vão facilitar a sua programação. Só que a gente vai ver daqui a pouco que abstrações são essas e como a diferença, ela no nível mais baixo não vai mudar, só que na sua programação ela vai ajudar demais. Beleza? Então a gente tem um assembly aqui como uma linguagem que só ajuda o programador, é uma linguagem maravilhosa que não te deixa programar em binário e isso é perfeito. E o assembly, percebam só que ele já está um pouco distante do hardware. Então, você tem algumas abstrações aqui, claro. Você tem algumas abstrações como você não precisa ficar se atentando a endereços reais, você não precisa ficar se atentando a algumas coisas de segmentos, ele já altera para você. E a gente vai ver que essas alterações de alocação, essas alterações de segmentos, essas alterações de interfaces com as interfaces muito específicas da linguagem com a máquina, quem vai fazer pra gente é o assembler. Ele vai fazer uma dinamicidade de programação. Não sei se essa palavra existe. Ele vai deixar a tua programação mais dinâmica. E é o que a gente viu antes, na primeira aula.
Então, acima do assembly, a gente tem linguagens de alto nível, como o C. Então, olha a distância do C para a máquina. E acima do C, a gente tem linguagens interpretadas, que é ainda mais distante. Então, a gente tem níveis de abstração, que quanto mais verbosa a linguagem é, né, mais distante do rádio é. Então, perceba só. Uma linguagem muito verbosa, para ela ser executada em nível de baixo nível, leva muitas instruções. Então, se eu, por exemplo, fizer uma instrução lá em Java, uma instrução tipo, eu vou chamar um objeto, esse objeto vai fazer alguma coisa por mim. Vamos dizer que o programa em si, o programa inteiro, contando todas as classes, tenha 300 linhas, né? Lá em Assembly vai ter 10.000, vai ter 1.000, vai ter muita coisa. Uma operação em alto nível, ela requer várias instruções em Assembly, né? Lembrando que o Assembly, você utiliza instruções, você vai utilizar coisas do conjunto de máquina, lá do conjunto de instruções, e você vai ter um assembler que vai te dar algumas adições que vai ajudar na sua programação. Então, só fixando aqui, C alto nível te dá uma grande distância do rádio, te deixa utilizar operações muito formais. Isso aqui vai ser transcrito por assembly. Isso aqui vai ser transcrito por assembly. E uma operaçãozinha em C pode levar várias instruções em assembly. E a gente vai ver isso daqui a pouco. A gente já tem visto isso antes, né? Eu só estou tentando revisar aqui com vocês. Beleza? Então, C vai ser passado para assembly, né? Uma linguagem, várias operações em C vão ser passadas em várias instruções assembly para serem executadas pela máquina no mais baixo nível. E o assembly vai ser passado para o binário, que vai ser executado na máquina. Show de bola? E a gente vai estudar aqui, né, a linguagem de montagem, o assembly do x86, da arquitetura x86, que começou lá no 8086. Beleza? Com 16 bits e depois foi no i386 com seus 32 bits. E a linguagem de montagem que a gente tem agora, ela é retrocompatível lá com o 8086, lá com o primeirão de 16 bits. Então, o meu aqui, por exemplo, meu processador é um Core i5. Então, eu consigo utilizar as mesmas instruções que utilizava lá no 8086. Você pode utilizar o modo real ou virtual, né, o modo virtual também, para emular ali o 8086 com total compatibilidade. Beleza? Instruções novas que são adicionadas nos novos processadores, elas tendem a não rodarem nos processadores antigos, né? Justamente por causa que é uma nova tecnologia. Mas as tecnologias antigas, elas sempre vão rodar nos processadores antigos. Então, se eu tenho aqui meu Core i5 com instrução muito antiga, como o MOV, por exemplo, essa instrução vai rodar no 8086. Agora, se eu tenho uma instrução muito nova, como por exemplo o RD Range. O RD Range, né? Ele não vai rodar lá no 8086 porque é uma instrução nova. Beleza? Então, eu tenho linguagens de assembly que são específicas para cada rádio. A linguagem do x86 só vai rodar no x86. A linguagem de montagem do ARM só roda no ARM. Se eu pegar a linguagem de montagem do x86 e colocar no ARM, não vai rodar. E a gente vai já ver o disso, mas tentem pensar nisso. Linguagem de montagem do x86 não vai rodar no ARM. Quer saber o porquê? A gente já vai ver o porquê disso, mas eu já posso adiantar para vocês que é porque, lembrem, uma linguagem assembly, ela vai ser basicamente uma tradução da linguagem de máquina, né? Então, só é pensar que tipo o assembly do x86 não roda no ARM porque o conjunto de instruções é diferente. Então, um assembly que ele é transcrito para o conjunto de instrução do x86, se o conjunto de instrução do x86 é diferente do ARM, então não tem como rodar, né? É que nem você querer colocar um bloco quadrado no buraco redondo, ou você querer colocar, por exemplo, um capacete, uma melancia dentro do capacete, não vai caber, né? A não ser que ela seja pequena. Enfim, foi uma péssima comparação. Mas enfim, você consegue com o x86 controlar a CPU, né? Como a gente já tinha falado antes, você vai controlar a CPU e logo você vai conseguir controlar os componentes do rádio. Você tem acesso ao cérebro do computador, então você consegue controlar as outras coisas. Você consegue controlar a memória,
consegue controlar os dispositivos de entrada e saída, você consegue controlar tudo. E entenda disso que uma instrução em assembly ela é executada em tempo real. A CPU executa instrução por instrução, né? Então, lá no C você tem, por exemplo, if alguma coisa, você tem uma linha de if que tem várias coisas, tipo se isso é maior que isso, ou maior que isso, ou menor que isso. Se você tem muitos statements aqui, né? Muitas combinações lógicas. Isso aqui é uma linha no C, mas no assembly isso aqui vai ser executado em várias linhas. Então você está fazendo seu debug lá do C, você está fazendo seu debug. Aí passa o debug na frente desse código aqui. Tá aqui o debug, né? E você vai e passa para a próxima linha. Isso aqui não está executando em tempo real, isso aqui executou várias instruções. Beleza? Isso aqui é transcrito em várias instruções de assembly. Só que se você está lá no C, no assembly, e você executa a instrução, você está no assembly e executa um move, por exemplo. Na hora que ele executar aquele move, a instrução executou. Pronto. Porque ele executa instrução por instrução. Então é em tempo real. Isso aí vai te dar uma visão melhor. Poxa, o que está acontecendo aqui? É isso aqui. Então você tem como ter uma visão melhor do que está acontecendo. Porque é em tempo real. Beleza? É executado pela CPU em tempo real. Beleza? E como eu já falei antes, a linguagem assembly ela não tem como ser executada diretamente pela CPU. Porque a CPU só aceita binários, como eu já falei antes. O processador ele só vai executar binários. Então você tem que pegar a sua linguagem assembly e converter para o binário. Então perceba só que você tem... você vai ter aqui a linguagem assembly. Né? E você tem que converter ela para o binário. Só que como é que você vai converter para o binário? Você vai converter à mão, que não era antigamente? Não tem como, né? Então você tem que ter um software para converter a linguagem. A gente chama esse software de assembler. É o assembler. E esse software ele vai te ajudar a programar melhor. Por quê? Ele vai ajeitar seus endereços. Você não vai precisar ficar se atentando a que instrução tem cada endereço, né? Você vai ter identificadores ao invés de endereços. Você vai ter como utilizar a memória melhor. Enfim, o assembler ele te dá adições que a gente vai ver daqui a pouco. E essas adições elas te deixam programar de uma maneira mais fácil. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos fazer o mesmo exemplo que a gente tinha feito na primeira aula. Eu tenho aqui a minha primeira instrução, né? Vamos dizer que é o move. Move ax ebx, né? Primeira instrução. E minha próxima instrução ela vai ser um add. Eu vou somar ax com esse x. Beleza? E isso aqui é o segmento de código. Meu segmento de código só tem duas linhas. E lá na frente eu tenho o segmento de dados. E no segmento de dados eu vou ter o valor 1, né, na primeira posição e o valor 2 na segunda. Show? Então, lá no segmento de código, o que eu quero fazer? Eu quero pegar uma posição e colocar para o registrador. Então, eu vou colocar bem aqui, 002, né? Eu vou mover o SX agora, eu vou mover a posição 100. Vou mover essa posição. Então, no SX vai ter 01. Em SX vai ter 01. Só que eu queria que isso aqui tivesse antes desse aqui. Então, olha, eu errei. Eu fiz a programação errada. Então, perceba que esse aqui, ele é 001, né? Ele está na primeira posição. Só que eu vou realocar aqui, ó. Então, esse aqui vai ter que ser 1 e esse aqui vai ter que ser 2. Já mudou aqui, né? Já fez a mudança. Só que, olha só que interessante. Se eu pegasse e eu pensasse, poxa, eu fizesse essa mesma brincadeira para o segmento de dados. Poxa, esse aqui era para estar antes. Então, eu vou fazer isso aqui. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que rearranjar os endereços. Então, esse aqui agora é o 01, esse aqui é o 0. Esse aqui é o 00, esse aqui é o 01. Ó. Então, olha aqui, ó. Por SX, eu não vou estar mais movendo 1, eu vou estar movendo 2, ó. Então, eu vou ter que vir bem aqui e mudar o endereço. Imagina fazer isso aqui no programa de 100 linhas. Você tem 100 linhas para fazer mudanças e toda vez que você tiver que fazer a mudança, você vai ter que
ir caçando de linha por linha onde é que você faz referência à memória, onde é que você faz um salto, onde é que você faz a utilização de um endereço. Então o assembler ele vai justamente dar um jeito aqui de melhorar a tua vida. O que o assembler vai fazer? Ele vai pegar os endereços e vai mudar por identificadores. Então ele vai pegar os endereços, né? E vai mudar identificadores. E ao invés de você utilizar endereços, você vai utilizar nomes. Então aqui a gente tem um número 1, ó. A gente vai ter aqui o número 2. E toda vez que eu quiser utilizar uma variável, eu utilizo aquele identificador. No caso aqui eu quero o quê? O número 2, né? Aqui, ó, número 2. Que é o 1 e o número 1 é o 2. Então, o assembler vai fazer isso aqui para você. E se você por algum acaso trocar essa variável com essa, o assembler vai ajeitar o endereço para você aqui. Ele vai organizar o endereço para você. Então você tem essa facilidade, você tem facilidades na hora de programar. Lembra que lá no começo eu falei que você vai ter facilidades do assembler que só vão facilitar a tua vida, não vai te privar de nada. Você tem como programar em baixo nível da mesma forma, só que você não vai ter tanta dor de cabeça. Eu posso até mudar aqui o nome, ó, das variáveis, né, dos identificadores, e ele vai ajeitar para você. Então você programa dessa forma no assembly, e o assembler vai lá e pega isso aqui e ele vai fazer o que? Ele vai substituir cada identificador pelo endereço, né, que é 001, ó. Aqui vai ser 002, aqui 003, aqui vai ser 101, aqui vai ser 102 e aqui ele vai colocar 101 também, ó. Então ele vai organizar a tua programação para que ela fique mais organizada, beleza? Então quem vai fazer a alocação dos endereços, quem vai fazer essa mudança dinâmica aqui vai ser o assembler. Então a gente vai ter aqui um assembler que vai te ajudar pra caramba. Então você não vai precisar ficar com essas besteiras de fazer a mudança você mesmo. Quem vai fazer a mudança do código assembly pro código de máquina, vou colocar aqui máquina, né? Quem vai fazer essa mudança é o assembler. Ele vai realocar, vai modificar os endereços, ele que vai te dar algumas diretivas, alguns operandos que vão facilitar a tua vida. E a gente já vai ver que operandos são esses. Então a gente tem a linguagem assembly, que não opera diretamente sobre o processador, só que a gente tem um assembler que vai passar o assembly de mnemônico para binário. E a gente tem esse assembler como um software que a gente pode baixar. A gente pode ir lá na web e baixar um assembler. A gente já vou mostrar para vocês alguns assemblers e o que a gente vai utilizar, que é o NASM. A gente vai utilizar o assembler NASM, que eu acho ele ótimo. Ele é muito bom. Tem outros assemblers. A gente vai programar no NASM, mas você pode pegar outros se você quiser. Tem alguns motivos da gente utilizar o NASM e a gente já vai ver que motivos são esses. Então, falando aqui um pouco sobre o ciclo de compilação, o ciclo de montagem. Como é que se dá o ciclo de montagem? Vamos falar aqui sobre eu saindo de um código assembly. Eu tenho um código assembly, né? Um .asm. E eu quero chegar no código de máquina. Como é que eu faço? Primeiro eu vou pegar o assembler e eu vou utilizar ele para converter o código assembly, né, em binário executável. O binário executável é aquele binário que vai ficar sobre a máquina e vai fazer a interação lá com os componentes, né? Ele que vai ter o conjunto de instruções, ele que vai estar programado utilizando as instruções do processador. Beleza? Então, assembler é um código com textos e o binário executável, né, ele vai ser um código com os binários. E você também pode ter, que é o caso do que acontece hoje em dia, que é ter um passo intermediário. Você vai ter um código objeto. Então, do assembler, você obtém um código objeto, que a gente chama de código de máquina relocável ou binário relocável. Então, você tem como pegar um código objeto do assembler, né? E você até estudar aquele código de máquina ali, que é o que a gente faz com os compiladores. Os compiladores, eles fazem o quê? Eles pegam, como por exemplo é o caso do GCC, né? Eles vão pegar teu código C.C e eles podem traduzir ele para o assembly. E do assembly eles jogam para o código de máquina.
beleza? Então, você tem aqui, você pode pegar o ponto C, a partir do ponto C você pode ter um ponto ASM, é o que a gente já vai ver. Só que essa questão do código objeto, ela é uma coisa que ajuda demais, porque pensa só, você tem um ponto C, né? Você tem o ponto C, o ponto C, aliás, você vai do ponto C até o ponto ASM, você pega o seu código C e cria um código ASM, né, um código assembly, e a partir desse assembly você cria um código objeto, e só depois desse código objeto você vai criar um código executável. Mas você pode estar pensando, por que vai ter tantos passos? Então é o que a gente vai ver agora. Vou mostrar para vocês o porquê esse código objeto. Vocês estão pensando, o que é um código de máquina realocável? Então vamos falar aqui sobre essa parte aqui, que é o porquê do código objeto. Então pensa só, você tem esse nome assembly. Nome assembly te leva à montagem. Só que você tem o nome assembler, que é montador. Na verdade, o código, como eu já falei nas primeiras aulas, o nome assembly ele derivou de montador, né? Montador é aquele software que vai montar um código. Ele vai montar, né, um programa que ele vai consistir em várias partes. Então você tem um assembler, que ele vai pegar o código assembly, que ele é divididozinho, né? Você vai ter lá, como eu mostrei, a parte de instrução, a parte de dados. Ele vai pegar esse programa que consiste em partes e passar para um programa só, né? Então o assembler, ele vai montar teu código assembly. Tanto que o nome assembly, né, veio depois desse nome assembly. Só que veja só, imagina aí que tu tá utilizando várias partes. Você tem um programa assembly aqui, outro código assembly aqui, né? Outro aqui. E aqui você tem só instruções, aqui você tem só dados, aqui você tem funções para você chamar aqui, né? Então você tem que juntar isso aqui, porque o que acontece se você não juntar? Vamos aqui para o quadro. O que acontece se você não juntar? Apaga aí para a próxima página. Então é o seguinte, ó, você tem aqui o seu código assembly, que vamos dizer que é a main. E aqui na main você tem instruções e você tem dados. Só que aqui nas instruções você está fazendo alguma chamada de função. Você está chamando funções que estão em outro código, está em outro arquivo que vai estar nesse aqui. Aqui só tem instruções. Quer dizer que aqui só tem instruções e esse aqui é o nosso func. Esse aqui é o nosso func.asm, que só tem funções. E aqui no segmento de dados, eu tenho dados que não estão aqui. Meus dados não estão aqui. Esse meu programa aqui ele é só a main. E meus dados estão em outro programa, em outro código que a gente vai chamar de data.asm. Então veja só, minhas funções estão aqui em outro arquivo, meus dados estão em outro arquivo e aqui eu só tenho a main, aqui eu só tenho a função principal que vai chamar essas funções, que vai chamar esses dados. Então como é que eu posso fazer para rodar esse programa? Porque é o seguinte, se eu for montar só esse programa com código de máquina, se eu for executar só esse, o que vai acontecer? Na hora que ele for chamar essa função, ele vai estar chamando um endereço que ele não tem acesso, né? Porque ele vai estar lá, só isso aqui vai estar em código de máquina, só isso aqui vai estar executando. Na hora que ele chamar outra função, que ele for chamar outra função, eu vou fazer um salto daqui para cá, como vocês estão vendo, ele não vai conseguir fazer, porque isso aqui não está em código de máquina, só isso aqui está. Então olha aqui, ele tem esse empecilho. Na hora que ele for para cá, ó, ele vai bater aqui na parede e vai voltar. Isso aqui, só isso aqui está em código de máquina, isso aqui não está, isso aqui não está. Então ele não consegue acessar. Então qual é o correto? É montar tudo, né? Montar essa parte e essa parte. Então é aqui que entra o código de máquina realocável. Se eu fosse montar só isso aqui, ia direto para o código binário. Só que o que eu quero? Eu quero montar todos esses e só depois eu fazer o código binário que eu posso executar. Então eu vou criar um ponto .o a partir desse, um ponto .o a partir desse e um ponto .o a partir desse. Beleza? Entendido? Então eu vou pegar esses pontos .os e eu vou juntá-los em um só arquivo executável. Vou pegar todos aqueles pontos .os e juntar em um só programa. Então esse meu programa vai ter a main, esse meu programa vai ter as funções e esse meu programa vai ter os dados. Então esse é um programa binário só.
ele vai consistir na montagem de 3.os. Né? Ele já vai estar totalmente alocado. Aqueles outros, eles eram relocáveis, né? E que eu tinha aqui? Eu tinha aqui a minha main, que chamava outra função, né? E eu tinha a main que chamava dados de outro programa. Então, para acontecer essa interface, eu tenho que montar todos. Porque imagina aí, eu tenho um binário que vai chamar outros binários, só que não dá para chamar porque isso aqui não foi transcrito para binário, né? Então eu tenho que transcrever tudo para binário. Eu tenho que fazer a montagem de todos, ó. Pegar o ponto O de todos e juntar. Juntar utilizando o assembly, utilizando um programa para isso, né? E eu vou ter isso aqui, que é um programa só, que vai ter todos os programas, que vai ter todos os arquivos. E se eu, por exemplo, for aqui da main, tô aqui na main, né? E eu for chamar um programa aqui da função, das funções, ou eu for chamar aqui dados, eu vou conseguir, porque vai estar tudo no mesmo binário, né? Então dessa forma a gente tem uma estratégia bem produzida. A gente vai ter aqui o nosso código assembly, e a gente vai ter o montador, o assembly, que ele vai transcrever do código de máquina, vai transcrever do código assembly para o código de máquina. E a gente tem, isso aqui é o primeiro, né? A primeira estratégia, que foi a primeirinha. E a atual que a gente tem é o que? A gente tem um código assembly, vou colocar só A aqui. Ele vai ser transcrito para um código de máquina realocável. E isso aqui é a parte em que a gente pega do código das instruções mnemônicas e já passa para o binário. Só que isso aqui é um binário realocável. Então a gente vai ter um programa que ele vai pegar outros .os, ele vai pegar vários .os, né? Aqui a minha main, por exemplo, aqui é a minha função de procedimentos, aqui é a .data. Ele vai pegar e juntar esses três em um programa só, que vai rodar na máquina. E quem faz esse procedimento aqui de montagem, a gente chama de montador. E quem faz esse procedimento aqui de ligar os arquivos, a gente chama de linker, de ligador. E é exatamente isso que eu ia mostrar para vocês. Eu ia mostrar que a gente tem um programa que ele vai fazer essa linkagem. Ele vai juntar os arquivos objetos, beleza? Então a gente tem um programa que ele vai pegar o código assembly e fazer códigos objetos a partir dele, que a gente chama de códigos de máquina relocável. Vai pegar vários códigos assembly, fazer códigos objetos a partir deles e juntar esses códigos objetos em um único código assembly, um único código de máquina, perdão, que vai executar sobre a máquina. Então percebam que isso é uma estratégia muito bem pensada, muito bem bolada, e ela ajuda demais na nossa programação. Então olha só aqui, o linker, que é o ligador, como eu já mostrei antes, ele vai juntar os vários códigos objetos. Então ele vai verificar, né, no arquivo objeto lá, no seu arquivo objeto, se ele faz alguma chamada de procedimento externo, se ele faz chamada de algum outro arquivo. Então ele vai pegar e juntar esses arquivos e a partir disso ele vai gerar um arquivo executável. Então você vai ter um binário para executar. E como é que acontece a execução? O sistema operacional ele vai ler aquele teu arquivo, ele vai ler aquele teu arquivo executável binário e ele vai carregar para a tua memória aquele arquivo. Ele vai pegar teu arquivo e carregar para a memória e vai lá na memória, ele vai alocar um espaço para ele. Ele vai alocar aquele espaço de endereçamento para aquele arquivo na memória. Então o sistema operacional ele vai checar pelo arquivo onde aqui está o início. O início do programa a gente sabe muito bem que é o main, né? Então o sistema operacional vai lá no programa binário, vai achar a main e vai pegar o endereço da main e jogar para o registrador IP, que a gente conhece como contador de programa. E a partir daqui, como já tem o endereço de execução no IP, ele só vai começar a execução. Então ele já começa a tua execução. Então a gente tem aqui, coloquei aqui para vocês, todo o processo de montagem, todo o processo de um programa que sai do C pro sistema operacional. Perceba que a gente está falando aqui só do processo de montagem e eu já coloquei do C pro sistema operacional, né? Então vamos falar um pouco disso. Vamos fazer aqui um aparato geral
e eu vou falar com vocês sobre como é que funciona a saída do C pro código de máquina. Vamos só fazer a revisão aqui que a gente viu até agora. A gente tem aqui um código assembly. A gente tem aqui o código assembly, né? Nosso ponto ASME. Então a gente tem um código assembly que ele é mnemônico, né? Ele é mnemônico. Então a máquina não consegue executar ele. Então a gente vai pegar desse código mnemônico, a gente vai utilizar um software chamado Assembler. Ele vai fazer a transcrição do código mnemônico, vai fazer a transcrição desses textos para código de máquina, que a gente vai chamar de .o, né? Um código de máquina relocável, que ele chama endereços que não estão presentes nesse .o, ele vai estar presente em outro arquivo, então a gente também tem que executar, também tem que montar esse arquivo. Mas veja só que eu só tenho um .asm, e aqui eu também só tenho um .o, então não preciso ligar com nada. Então por que o .o? Ponto O é só para ter certeza que você não está chamando nenhum procedimento, né? É aqui no ligador que ele faz essa verificação, se você está chamando o procedimento ou não. Então, isso aqui, mesmo que você só tenha um arquivo, isso aqui é mais por segurança, para ter certeza que você não vai chamar nada que não esteja fora do alcance. Então, você pega o seu ponto .asm, monta ele no ponto .o, vai pegar teu ponto .o e juntar ele com outros .os, ou pelo menos verificar se tem algum outro arquivo objeto. Se não tiver, o ligador aqui, né, linker, ele vai só transcrever teu arquivo para o código de máquina. Beleza, pessoal? Código de máquina executável. Vou colocar aqui como ponto... o que é que eu posso colocar? Vou colocar aqui ponto .elf, beleza? A gente vai ver depois aí os formatos de binário, que é o ponto .elf, né? Perdão aqui a letra. E o elf ele é binário, completamente binário. Ele não é realocável como esse. Esse aqui é binário realocável, esse aqui é binário executável. Tem uma diferença. Binário realocável, ele pode acessar endereços que não estão dentro dele, né? Então ele vai pegar esses binários relocáveis e juntar em um único binário já executável, que todos os endereços que ele acessa já estão dentro dele. Beleza? Eles já estão dentro do escopo. E a gente vai ter um outro componente desse sistema aqui, que é o carregador do sistema operacional. O carregador, que a gente chama de loader, ele vai pegar o teu arquivo executável, né? Vai pegar esse aqui, teu arquivo executável, e ele vai carregar para a memória. Então ele vai pegar lá na memória RAM, ó, memória RAM, ele vai colocar teu programa lá, vai carregar na memória RAM e vai dar o espaço de endereçamento dele com segmentos. Então ele vai ter o segmento de dados, segmento de instruções, segmento de pilha e tarará, tarará. Ele vai carregar lá na memória teu programa e ele vai pegar o início do programa, que a gente chama de main, né? A gente pegar main aqui, main, e carregar isso aqui para o EIP. Então teu programa já vai começar a executar, porque na próxima iteração ele já vai começar a executar aquele endereço que está no EIP. Então teu programa já começa até o fim do programa, que ele vai retornar zero e ele volta para o sistema operacional. E aí você segue sua vida. Então é assim que é o ciclo de transcrição do ponto ASM até o binário e a execução. Só que com o C a gente tem um passo a mais. A gente tem um passo a mais. Qual é o passo que a gente tem no C? Vou adicionar aqui uma página. A gente tem o compilador. O que o compilador vai fazer? Vai fazer o procedimento de transcrever do ponto C para o ponto ASM. E isso é que o compilador faz. O compiler, né? O compilador, o processo de compilação, ele vai transcrever do ponto C para o ponto ASM. A gente vai ter então um montador que ele vai transcrever do ponto ASM para o ponto O, e um ligador que vai transcrever do ponto O para o ponto ELF, que é o executável no Linux, e ponto .exe, né, que é o executável do Windows. Beleza? E vai ter um ligador, um carregador que vai carregar isso aqui no sistema operacional. O carregador ele é na fase de execução, ele não é na fase de compilação, viu, povo? Atualmente, nossos compiladores, como por exemplo o GCC, ele já faz isso aqui direto. Na verdade, o processo de compilação ele é quebrado no meio, né? A gente tem como fazer
A gente faz primeiro essa parte, depois essa. É o que a gente geralmente faz. A gente primeiro gera o ponto O, depois a gente faz a linkagem. Beleza, meu povo? Tem como a gente linkar, tem como a gente também só gerar o ponto ASM. Então a gente tem que quebrar em 3 partes. Gera o ponto ASM, gera o ponto O e gera o executável. Então, isso aqui é o que a gente dá o nome de compilador, né? Só que na verdade o processo de compilação é esse. Esse aqui é o processo de montagem e o processo de linkagem. Então cada um desses aqui antigamente era um software e atualmente a gente chama isso aqui tudo de um compilador. Tanto que o GCC, por exemplo, o GCC, ele serve como compilador, como um montador e como um ligador. Beleza? Então a gente vai ver isso daqui a pouco, esses procedimentos. E vou fazer com vocês aqui um teste da gente pegar um código C e a gente compilar ele em Assembly. A gente passar do C para o Assembly. De novo, vou mostrar aqui com vocês. Ó. Sai aqui da apresentação. Tá aqui. A gente tem um código C. Só que perceba bem que esse código C ele está numa linguagem super formal, ele muito verbosa. Isso aqui o processador não entende, porque ele só entende instruções. Então, como é que eu faço para isso aqui executar na minha máquina? Eu abro o terminal, né? Eu vou lá no terminal, vou nessa pastinha aqui, práticas, e eu vou compilar o meu código. Como é que eu faço para executar ele? Eu faço GCC, né? Eu faço sample.c.c, ele já vai direto, ponto .o, né? sample.c.o. Beleza? Isso aqui eu gerei meu ponto .o. O que é o ponto .o? É o binário realocável. Agora eu vou linkar. Como é que eu linko? Pego o sample.c, sample.o, né? E eu vou gerar o executável, que é o sample.c. Olha só aqui, ele deu um errinho, referência não definida para main. O que será isso? Acabei confundindo aqui os comandos, pessoal, perdão. Então, vamos de novo aqui, vamos fazer aqui o processo de compilação completo, ou seja, compilação, montagem e linkagem. Como é que faz? No C, no GCC, aliás, você pega aqui o seu programa, né, e só faz direto. Já faz aqui tudo, você já tem como gerar aqui seu executável. Agora, se você quiser, por exemplo, fazer o binário realocável, como é que você faz? Você faz aqui seu GCC e coloca a opção "-c", né? Se você quiser, por exemplo, criar o assembly a partir do sample.c, ou seja, um passo atrás do ponto .o, você utiliza a opção .s. Então tá aqui. Então eu vou dar aqui um ls, né? Eu vou ter aqui o meu sample.o, ou seja, o binário realocável. Se eu for dar aqui olha aqui, ó. Isso aqui é em binário. Aqui é tudo em binário. Então se liga, isso aqui é tudo legal, tudo bináriozinho, tudo em ELF. Agora, isso aqui é o meu binário realocável. Agora eu quero olhar aqui meu binário. Perdão, meu ponto ASM, né? Meu ponto assembly. Então, o que eu faço? Pego o GCC, ponto S, né? Eu vou agora fazer o meu ponto ASM. Pego sample.c, ponto ASM. Então ele já fez aqui o meu assembly. Vou dar aqui um cat, né? Sample.c, ponto ASM. Então olha aqui o meu assembly desse sample.c. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil de ver. Cadê? Aqui. Então, beleza. Aqui está o meu assembly daquele ponto C. Então, olha só. Isso aqui, ó, é transcrito nisso aqui. Então, para quem não acreditou que eu falei que poucas coisas em C dá muita coisa em assembly, se liga aqui. O que está acontecendo aqui? Nossa, que sintaxe feio. O que é isso aqui? Não foi isso aqui que eu vi na última aula. É isso aqui que a gente chama de sintaxe feia. Então isso aqui é uma sintaxe de assembly, assim como a sintaxe anterior, no caso essa aqui. E a gente vai ver daqui a pouco as diferenças. Essa aqui a gente chama de sintaxe Intel e essa aqui a gente chama de sintaxe AT&T. Beleza? Como a gente viu antes, como é que a gente faz a compilação completa. GCC, você faz GCC, né? Sample.c.c
Isso aqui é a compilação completa. Como é que você gera o ponto O? GCC traço C, sample C, ponto C, sample, opa, ponto C. E como é que você faz para gerar o ponto ASM, o ponto assembly, né? Isso aqui é a compilação completa, Isso aqui é só da compilação até a montagem, né? Da compilação até a montagem. E esse aqui é só a montagem. Esse aqui é da montagem. Esse aqui gera o ponto O, né? Esse aqui é só a compilação normal. Perdão. Então você tem o GCC, traço S, traço O, sample C, ponto ASM, sample C, ponto C. E dessa forma aqui você consegue a compilação normal. Isso aqui você faz do C até o executável. Isso aqui você faz do C até o binário executável, até o binário relocável. Isso aqui você faz do ponto C até o ponto assembly. E com isso a gente tem todo o nosso processo de compilação. A gente acabou de estudar todo o processo de compilação. Então é esse assembly aqui que eu consigo tirar desse meu ponto C, beleza? Então o processo de compilação a gente tem primeiro o pré-processador, né, lá na compilação. O que é o pré-processador, pessoal? É o seguinte, quando você está fazendo a compilação, geralmente você coloca lá no seu ponto C, você coloca ponto, você coloca include, né? Include stdio. Então o seu programa ele vai passar lá, o seu compilador vai passar o olho naquele programa, naquele código e vai falar, opa, isso aqui é uma diretiva de processamento. Então ele vai tirar aquela diretiva, ele vai incluir aquele programa lá. Então como é que acontece isso, essa pré-compilação? A gente vai ter aqui o teu código C e aqui a gente vai ter um outro código. E aqui nesse código a gente tem um include. Inclua esse código aqui. A gente faz isso aqui por questão de organização. Então o que o compilador vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e incluir aqui no lugar dessa linha. Então é isso que o pré-compilação faz. Ele vai deixar teu programa pronto para montagem. Beleza? Então ele vai pegar teu programa para montagem, vai pegar teu programa já pronto, todo direitinho, todo unido, e vai compilar ele. Vai pegar ele do ponto C para o ponto ASM. O montador vai pegar do ponto ASM para o ponto O, né? E o ligador vai pegar do ponto O para o ponto ELF. Então ele vai fazer a ligação dos binários relocáveis no executável e carregar esse executável para RAM no processo de execução. Show de bola? Na verdade a gente vai ver que o montador tem mais processos do que isso aqui. Quando ele faz a montagem, ele tem um processo de pré-processamento também. A gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza, meu povo? Show? Então vamos passar para frente. Então a gente viu agora que a gente tem duas sintaxes de programação. A gente viu que a gente tem aquela sintaxe bonita, que é a Intel, que a gente utiliza, e aquela sintaxe meio esdrúxula, que é a TIT, que é aquela que a gente gerou com o GCC. Então a gente já percebe logo, poxa, qual eu utilizo? Então a gente tem duas sintaxes principais no Assembly x86, só que tem outras, só que as que são mais utilizadas são essas. É a sintaxe Intel, que ela é muito utilizada no mundo da programação do Windows e do DOS, e a sintaxe AT&T, que ela é muito utilizada na programação para Unix, para Linux. Por quê? Porque o Unix ele nasceu na AT&T Labs, ele nasceu lá na AT&T. Então é mais do que plausível do que a galera do Unix utilize muito a AT&T. E vocês vão perceber que o AT&T ele é junto com o GCC, é GCC e AT&T junto. O Unix ele nasceu junto com o GCC, né? O GCC ele deu origem ao Unix. Foi mais ou menos ali na mesma época. E o AT&T ele tá dentro do GCC. O AT&T ele é do GCC, né? Ele tá lá anda de mãos dadas. Então nada mais justo que o Unix, o GCC e o AT&T serem tipo os irmãozinhos lá, tipo os três irmãos. É uma explicação meio ruim, né? Mas é a pressa mesmo. E antes da gente explicar as diferenças dessas duas sintaxes,
Eu queria falar com vocês só sobre, pra gente fechar esse assunto de instruções mnemônicas e instrução do processador. Você tem instruções, que são identificadores de instrução, o que o processador sabe fazer, e você tem operandos, que é o que você vai manejar com aquela instrução. Uma instrução pode manejar operandos. Então, se você tem instrução e operando na mesma linha, você vai ter um código de operação de máquina, que a gente chama de opcode. Então, aquele opcode ele vai estar em binário, que vai executar na lógica digital, vai executar sobre o processador. Então, lembra que eu falei antes que o x86 ele não roda no ARM e vice-versa? Isso dá o fato de que instruções mnemônicas representam as instruções do processador. Então, o processador vai ter um conjunto de instrução, tipo, por exemplo, 0, 1, 8, 5. Isso aqui é uma instrução, por exemplo. Essa instrução no ARM ela pode estar no ARM, né? Perdão, essa instrução no x86 pode estar no ARM como outra instrução, porque são números. Então esse número pode ter no ARM como, por exemplo, sei lá, pode estar como NOP, se eu estou chutando aqui, viu, povo? E no ARM e no x86 pode estar como MOV. Não é, viu? Mas eu estou só dando um exemplo. E, tipo, se eu pegar essa instrução MOV e jogar pro ARM, ela vai ser executada como, vai ser compilada, né, como outra instrução, como por exemplo 85. O que eu estou querendo dizer para vocês é que cada opcode, né, cada opcode ele representa uma instrução de processador. E cada mnemônico representa um opcode. Então, é possível que a gente tenha opcodes iguais em instruções diferentes que tenham mnemônicos diferentes. E é possível que a gente tenha mnemônicos iguais em arquiteturas diferentes com opcodes diferentes, né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Cada processador tem um conjunto de instrução, como eu falei. E cada conjunto de instrução é dado em números. Então a gente vai ter lá, por exemplo, um opcode x85, ó, e isso aqui no x86. E no ARM a gente pode ser, por exemplo, x81. E esses dois são MOV. Que é só um exemplo, viu, pessoal? Então, se você pegar o MOV do x86 e colocar no ARM, ou o MOV do ARM e colocar no x86, na hora que ele for transcrito para o assembly, ele vai ser transcrito de uma maneira diferente. Então, o x86 não vai saber executar o do ARM, nem o do ARM vai saber executar o do x86. Então, se liga aqui, são mnemônicos iguais que são transcritos em opcodes diferentes. Então, não vai rolar, beleza? Não vai rolar do jeito que você queria. Então, você pega um código assembly e monta ele, e pega esse código montado e joga para o ARM, ou pega o teu código assembly no ARM, monta e joga para o x86, não vai funcionar, né, povo? Não vai rodar. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É que a gente tem assemblies diferentes para arquiteturas diferentes. E se você pegar a assembly de uma arquitetura e jogar na outra, não vai funcionar. E cada opcode, como eu mostrei antes, tem endereços. Cada opcode tem um endereço no segmento de código, assim como cada variável tem um endereço no segmento de dados. Então, o assembler, o que ele vai fazer por ti? O assembler, ele vai ajustar teus mnemônicos, ajustar teus opcodes e ajustar teus endereços automaticamente. Porque é o seguinte, um opcode ele tem um certo número, mas quando você muda os operandos, ele muda o opcode, né? Então você só precisa estar atento ao mnemônico e não ao opcode. Eu vou mostrar para vocês depois que um MOV ele pode ter vários opcodes, né? Então quem vai fazer essa mudança para você é o assembler. O assembler ele vai ajustar os endereços, ele vai ajustar os opcodes. Então é bem mais fácil programar utilizando o assembler. E a programação no assembler ela tem duas sintaxes, como eu mostrei, e elas vão diferir muito. Tipo, na sintaxe AT&T, o que a gente tem? A sintaxe AT&T, deixa eu pegar aqui um lápis melhor. A gente tem a ordem inversa, né? A gente tem da origem para o destino. Já no Intel, na sintaxe Intel, a gente tem da origem para o destino assim, ó. A gente coloca move AX 0x12, vai pegar esse imediato e jogar para esse registrador. Já aqui a gente vai pegar desse imediato e jogar para esse registrador aqui. Então é o inverso, ó. E perceba que a gente tem esses identificadores aqui, ó. E esse L. Então o que acontece?
Quando você quer mostrar, que você quer dizer que quer movimentar uma quantidade de bits, né, você tem que dizer lá na instrução. Já no Intel, você não precisa dizer. Aqui, ó, eu quero mover 32 bits daqui para cá. Então você tem que dizer que é long, né, que é L de 32 bits. Já que no Intel, ele se baseia pelo registrador. Quantos bytes eu quero mover daqui para cá? 32, porque esse registrador é de 32 bits. Beleza? Então ele se baseia no registrador. Então você já começa a ver aqui que a Intel, a sintaxe dela é mais poderosa. Porque ela já é mais automática do que a outra. Essa aqui você tem que dar comandos até na hora de passar de um canto para outro, né? No caso aqui você teve que dizer o tamanho. Você também tem que distinguir constantes de registradores. A constante tem um cifrão e o registrador tem uma porcentagem. Já que na Intel é automático, ele já vai direto, ó, você não precisa ficar dizendo. É automático, né? E a questão dos endereços, aqui na AT&T vai ficar mais feio ainda. Você coloca o deslocamento, você coloca aqui a constante do lado de fora. E tem esses parênteses. E aqui no Intel é tudo mais organizadinho, ó. Você tem essa colchete, ó. E aqui dentro do colchete você tem os operandos, ó. EBX mais 4. Então ele vai somar 4 EBX e mover para EAX. Então é mais fácil. É mais fácil de você adivinhar o que está acontecendo no Intel do que no AT&T. Então um programa na AT&T é muito mais difícil de fazer manutenção do que o na Intel. Beleza? Então olha aqui, ó. Coloquei para vocês verem a diferença de um programa no Intel, ó, no AT&T, aliás. Esse aqui é no AT&T e esse aqui é no Intel. Então olha só a diferença. Olha essa linha aqui, que linha feia, ó. Lê aqui, tarará, tarará, tarará. Você tem que distinguir aqui que é 64 bits. Você tem que distinguir aqui o que é registrador. Você tem que distinguir o que é imediato, o que é constante. E aqui não, olha isso aqui, ó. Uma linha bem mais limpa, né? Uma linha bem mais bonita. Então a gente vai utilizar a sintaxe Intel. Porque a sintaxe Intel ela é mais fácil e mais simples de entender. Ela é mais legalzinha, mais bonitinha. Quando a gente for programar no ARM Assembly, né? A gente vai programar em Assembly lá no ARM. A sintaxe Intel ela é muito parecida lá com a utilizada no ARM Assembler. Utilizada pelo Assembler do ARM. Que é também o mesmo Assembler do GCC, ó, o GNU ARM Assembler. Ele, lá no ARM, diferente do x86, ele não utiliza o AT&T, que é horrível. Então, ninguém gosta da AT&T, pelo menos eu não gosto. Então a gente vai utilizar o ARM, tanto porque ele é mais fácil, mais simples de entender, e porque lá no ARM, o Assembly do ARM é parecido com o Assembly do x86 utilizando a sintaxe Intel. E o Assembler, que vai traduzir, ele utiliza essa sintaxe. Beleza? Então, o Assembler que a gente vai utilizar é o NASM. Ele opera na sintaxe Intel. Ele surgiu lá em 96. Ele é o NetWide Assembler. E eu acho ele muito fofo. Ele é muito legal. Muito bonitinho. Então, o que o Assembler NASM ele traz pra gente? Ele suporta os três modos, né, os três conjuntos de instrução. O 16 bits lá do 8086. O de 32 bits lá do i386 e o de 64 bits lá do Xeon, ele suporta. Ele também suporta os modos de endereçamento, os modos de processamento de 16 bits, de 32 bits e de 64 bits. E ele também vai ser operável no Windows e no Linux. Então você consegue programar utilizando o NASM no Windows e no Linux. Tem outro lá que não me engano é o OS 2 e o DOS, ele também opera nisso. A gente vai utilizar isso para programar no DOS depois. E ele tem uma sintaxe muito descomplicada e muito simplificada. Ele utiliza o Intel. E além daquela sintaxe já descomplicada do Intel, ele também vai utilizar algumas adições que ele faz para deixar ainda mais fácil a programação. Beleza? Ou seja, ele vai te fazer adições, como eu falei antes. Ele vai fazer adições que vão te deixar... não vão precisar que você fique organizando segmentos. Ele já faz isso aí para você automaticamente. É claro, você tem que ter alguns cuidados na hora de programar. Mas enfim... E ele também te dá vários binários de saída. Ele te dá o seu FF, o MFF, ó, o OUT, que é o padrão, o ELF, que roda no Linux. Ele também gera o Win também, o Win32 e o Win64. Ele roda o BIM, ó, o PIN que a gente vai usar demais.
Ele roda esse RDOF que eu nunca usei. E ele roda em plataformas x86, né? Ele só faz assembly para x86. Você vai ter lá o assembly x86 e o NASM vai transcrever ele pro binário. E isso acontece com o x86. Ele só roda para assembly x86, viu, povo? Só que ele é um cross assembly. Você pode instalar o NASM no ARM e vamos dizer que você está programando para o x86 utilizando o ARM. Então você está lá no seu ARM, você pode instalar o NASM e lá no ARM você vai montar o seu x86. Você vai colocar x86, por exemplo, no pendrive e rodar ele lá no seu x86. Então ele é um cross assembly para o x86. Você pode ter ele em outra plataforma, montar nessa plataforma. Esse binário não vai rodar nessa plataforma ARM, só que ele vai rodar na plataforma x86. Beleza? E o NASM, ele evita também o segment override, que é você ficar mudando de segmento. É o seguinte, a gente tem vários segmentos extras, né? E alguns assemblers, eles fazem com que você mude de segmento automaticamente. Isso não é legal. A gente pode fazer isso aí no modo real, manualmente. No modo proteger a gente não pode. Só que os assemblers, eles fazem com que você faça isso automaticamente. Isso não é legal, sabe? E o NASM evita que isso aconteça, né? Isso é ótimo. É muito bom que você não fique mudando de segmento, você não fique saindo do escopo. Beleza? E ele gera binários sem cabeçalho. Isso aqui é muito bom quando a gente for programar lá quando a gente for programar no Bare Metal, que é o seguinte: o binário com cabeçalho, que é o que a gente programa aqui em cima do sistema operacional, ele tem o quê? Ele vai ser um binário que ele vai ter os segmentos. Ele vai ter dizendo, opa, segmento de dado, segmento de pilha, segmento extra, segmento de instrução. Ele vai ter cabeçalhos dizendo o que acontece ali. Já na programação Bare Metal, a gente vai ter binários sem cabeçalhos, que a gente chama de flat binary, que ele não vai ter segmentos, ele não vai ter uma estrutura automatizada, ele vai ter um espaço de endereçamento que você vai ter que organizar no seu código. Então se liga aqui, ó. Esse meu código aqui, do jeito que ele está aqui, ele vai ser montado e ele vai ser rodado dessa forma. Então o que acontece se eu for montar esse código dessa forma? Ele vai começar executando por aqui, né? Então quando eu vou fazer um binário flat, que a gente chama, a gente começa dessa forma. E geralmente no binário a gente não usa isso aqui, né? Então, nosso código binário, na verdade, ia ser dessa forma. Olha só que coisa legal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de programar lá no Flat Binary. E é o que a gente vai ver depois no curso, né? Alguns exemplos de aplicação desse Flat Binary é para fazer bootloaders, né? Para você escrever programas para BIOS. A bootloader nada mais é do que um programa que vai rodar sobre a BIOS. Ou seja, a gente vai utilizar isso aqui muito para rodar imagens RUMs em programas em sistemas embarcados, no x86, no ARM, né? E além do NASM, a gente tem outros assemblers, como o GAS. O GAS, que é o GNU Assembler, ele roda no x86 e no ARM. No x86 ele utiliza a sintaxe AT&T. E lá no ARM ele utiliza uma sintaxe muito parecida com a Intel. Ela tem algumas semelhanças com a AT&T, mas ela é mais parecida com a Intel. E é o assembly do GCC. Olha só aqui, quando eu montei nosso programa, ele me retornou esse código, né? E esse código, ele é na AT&T. Então, o assembler do GCC, daquele procedimento de montagem, é o GAS. Então, o kernel do Linux ele foi montado nesse GAS. Ele foi montado utilizando aquela sintaxe. Beleza? Ele nasceu em 86, ele é bem antigo, mas ele não é mais antigo que o da Microsoft. E o GAS ele é cross-assembler, né, de multiplataforma e multi-arquitetura. Então, ele funciona no ARM, ele funciona no x86. É claro que se você montar um arquivo de x86, ele só vai rodar no x86. Se você montar um arquivo de ARM, ele só vai executar no ARM. Isso é normal, isso é totalmente viável. E a sintaxe principal, né, como eu já falei, é AT&T. E se você for por algum acaso utilizar o inline assembly, que é tipo, você está lá com seu programa C, seu programa .C, né, e você quer codar um trecho em assembly. Então você pode codar esse trecho em assembly dentro do GCC que ele aceita. E para você fazer isso aqui, você tem que utilizar aquela sintaxe AT&T horrível, né? E eu praticamente não gosto de fazer isso aqui. Se eu tiver que fazer um código C e precisa de uma parte em assembly,
eu utilizo aquela questão lá dos pontos os. Eu monto o assembly, eu compilo o C, né? E depois eu junto. Beleza? Utilizando aquela opção lá do GCC, que é a traço C, né? Enfim. Além do GAS, né, que ele é muito utilizado no Linux, no Windows e no MS-DOS, que ele é muito utilizado na comunidade software livre, tem o MASM, que ele é de código fechado, ele não é código aberto que nem o GAS, que é o Microsoft Macro Assembly, o assembler da Microsoft. Ele só suporta o Windows e MS-DOS. Você só pode rodar ele em Windows e MS-DOS e ele só monta para o Windows e para o MS-DOS. E ele tem uma sintaxe parecida com o NASM, só que é um pouco diferente e eu não acho legal não, o MASM. Ele suporta 16 bits, 32 bits também, 64. E ele é muito utilizado para programação do MS-DOS no modo real. A gente vai programar para MS-DOS, só que a gente não vai utilizar o MASM, a gente vai utilizar o NASM mesmo. A gente tem outros assemblers, além daqueles ali, que são os assemblers mais atuais. O NASM, ele é bem atual. Ele é de 96, assim como o HLA. O HLA, ele é um assembly de alto nível, né? Ele pega um assembly que está na sintaxe muito parecida com C e vai montar para o baixo nível, vai montar para o código de máquina. Eu não achei muito legal. Ele tem umas estruturas muito formais. Eu não acho a sintaxe dele muito bonita. Eu não achei um código bem legal para vocês colocar aqui para vocês verem, mas é só procurar aí. HLA, eu não acho muito legal. Ele tem a sintaxe muito parecida com linguagem de alto nível, né? Tanto que ele é chamado de High Level Assembly. Outros assemblies legais são o TASM. O TASM, ele promete ser mais rápido que o MASM. Ele também é de 89, ele veio depois que o MASM. Ele também só suporta o Windows e DOS. Só que ele diz que é mais rápido do que o MASM. Só que ele gera menos binários, ó. Ele não roda 64 bits. Então, o TASM ele diz que é mais rápido. Só que o MASM tem mais nível, tem mais modos de processamento. Então você tem que escolher o que você vai querer. O FASM, aliás, é o Flat Assembler. Ele diz que é mais rápido, que é menor, ele é mais compacto e que ele é portátil e que ele tem os macros melhores. Então, eu olhei lá a sintaxe, não achei muito legal, só que se alguém quiser pesquisar. E a gente tem o YASM, que é o que eu acho mais legal, além do NASM. O que é que o YASM faz? Ele pegou o NASM, ó, o YASM pegou o NASM e refez ele. Em 2002, ele pegou o NASM, como é código aberto, ele refez o NASM e ele trouxe algumas melhorias, como portabilidade e programação modular. Que o YASM ele é propriamente para programação assembly junto com C. Você programa em C, utilizando o GCC, e programa módulos que você vai juntar nesse código C utilizando o YASM. E ele aceita a sintaxe do NASM, do GAS e do TASM. Claro, ele só aceita as sintaxes básicas do TASM. Porque o TASM ele é só do Windows, né? Então é meio difícil fazer essa transcrição. E ele vai gerar binários ELF32, ELF64, Win32, Win64, que só roda no Windows, só roda no Linux esses. E RDOF2, o NASM roda o RDOF1 e o SOEFF. Beleza? Então a gente tem esses assemblers que a gente pode utilizar. São assemblers legais e tal, mas os que eu acho mais massa é o NASM e o YASM. Show de bola, meu povo. Vamos pra frente. Beleza, a gente viu agora, a aula tá bem comprida já, né, pessoal? Era pra ser uma aula de meia hora, mas enfim. A gente viu como é que funciona o processo de compilação, espero que vocês tenham entendido. As etapas de compilação. Vocês entenderam por que a gente utilizou o assembler. Vocês entenderam quais são os assemblers que tem no mercado aí, quais vocês podem utilizar. E agora a gente vai falar um pouco sobre os comandos que operam em cima do assembler. Vai ver comandos que eles funcionam só em cima do assembler. Que eles não estão no conjunto de instrução, né? Então, o assembler, ele dá pra gente alguns comandos que vão facilitar a programação. Esses comandos eles não fazem parte do conjunto de instrução, né? Esses comandos eles atuam sobre o assembler. Eles são comandos que vão ser reconhecidos pelo seu software, pelo software assembler. O assembler vai lá ver esses comandos. Ele não traduz esses comandos para o código de máquina. Ele vai pegar esses comandos e fazer coisas que vão modificar como aquele programa vai ser executado. Por exemplo, um comando que a gente utilizou bastante foi o section.data. Aquele comando ele só funciona sobre o assembly. Pode estar ficando meio esquisito de entender, mas é o seguinte. Imagina aí que você tem um código assembly. Vamos pegar esse aqui. Você
Tem esse código assembly aqui, ó, que eu fiz no NASM. Esse código assembly, ele tem instruções, ó, ele tem essas instruções que são reconhecidas pelo conjunto de instrução, só que ele vai ter algumas coisas que não são reconhecidas pelo conjunto de instrução. O conjunto de instrução não tem nada que utilize colchetes. O conjunto de instrução não utiliza colchetes. O conjunto de instrução não tem isso aqui, ó. Ele não reconhece isso aqui e ele não reconhece isso aqui, ó. O conjunto de instrução, se você colocar lá um main assim, ele não vai saber o que é. O que o assembler faz? Ele te dá adições. O que ele faz? Ele vai modificar, ele vai transcrever as suas instruções para binários, né? Vai pegar as suas instruções mnemônicas, transcrever para binários. Vai pegar teus conjuntos de comandos aqui, por exemplo, set1.text. Set1.text, quando o assembler passa o olho, ele vê, isso aqui não é um código de máquina, isso aqui é um comando do assembler. Isso aqui vai ser reconhecido pelo assembler e isso aqui vai ser passado com uma forma de cabeçalho. Ele vai dizer, a partir daqui está o segmento de código e isso aqui é o segmento de dados. Então isso aqui vai ser para memória, isso aqui vai ser para memória de dados, né? Isso aqui vai ser para memória de programa, isso aqui vai ser lá no teu programa, beleza? Então você vai ter códigos que vão executar sobre o assembler e você vai ter códigos que vão ser transcritos para código de máquina, beleza? Então, por exemplo, essa adição aqui, essa adição do assembler, isso aqui é uma instrução que ela tem esse operando aqui que eu não sei o que faz. O assembler, ele vai pegar esse operando aqui que a gente chama de operando de acesso à memória e ele vai destrinchar isso aqui em várias instruções. Então olha, isso já é uma abstraçãozinha. O assembler, ele já te dá uma facilidade. Então você utiliza uma instrução quando na verdade eram para ser 4 ou 5. Isso aqui já é uma facilidade. Ele te dá isso aqui para dizer, opa, esse é o segmento de código. Essa função main, ela vai estar visível ao kernel. Aqui começa a função main, beleza? Aqui está o segmento de dados. Me defina 4 bytes, coloque 99. O nome dessa variável vai ser um 2. Beleza? Então é isso aqui que é o assembler. Ele vai te dar facilidades. Eu quero ter uma aula com você só sobre essas facilidades. E esses comandos, eles não são case sensitive. Você pode escrever em letra minúscula, letra maiúscula. E você vai ter comandos para declarar área de código, como set.text, set.data, modelo de seleção de memória, no caso, né? Você vai ter também um modo de processamento, que é o bits. Você vai ter bit 16 para modo de processamento 16 bits, modo real, né? Eu trouxe aqui alguns comandos, né, para vocês verem como é que funciona. Então, de novo, você vai ter seu código assembly, você vai montar ele. Então, você vai pegar esse código assembly e passar no NASM. Passa no NASM. O que o NASM vai fazer? Vai pegar esses comandos que não operam sobre que não são passados para código de máquina. Ele vai processar esses comandos e vai transcrever as instruções para o código de máquina e vai transcrever os identificadores para endereços e vai alocar os endereços. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu faço a montagem. Seguinte, vamos fazer aqui a montagem desse código. Vamos fazer a montagem dele aqui. Beleza? Então o que eu faço? Pego o NASM como montador. E o que eu quero desse montador? Eu quero descobrir o que é montado e o que não é montado aqui. O que eu pego? Eu pego. Deixa eu só dar um clear aqui para limpar a tela. Vou pegar aqui NASM, traço F. O traço F é para me dizer qual é o para qual sistema eu vou programar. Eu quero pro ELF32, que é pro Linux 32 bits. Então é ELF32. Agora eu vou colocar meu arquivo, que é o que? É o sample asm.asm, né? Agora eu vou querer descobrir só esse aqui já vai montar ele, né? Sample asm.asm é assembly, sample assembly. Pronto. Isso aqui vai me montar ele, isso aqui vai me gerar o ponto .o. E eu posso pegar esse ponto .o e linkar. Só que eu não quero linkar ainda. O que eu quero fazer? Eu quero descobrir o que é passado para código de máquina e o que não é. Então eu vou pegar NASM, né? Mesmo código. E eu vou pegar aqui eu quero fazer aqui um listing. Eu quero listar as coisas que vão ser passadas. Então eu coloco traço L, sample assembly.lst. Pronto. Ele me gerou um arquivo de listagem.
O que é esse arquivo de listagem? Ele vai me dizer o que é passado para o código de máquina, vai me dizer os operandos, os opcodes, vai me dizer os endereços aqui, ó. Aqui meu código assembly, então tirar o zoom aqui, pronto. Se você quer comentário eu posso até tirar. Beleza, então esse aqui é meu código assembly no NASM e esse aqui é o código quando ele é passado para o código de máquina, ele vai ficar assim, ó. Perceba só que isso aqui é uma facilitação do assembler, né? Olha. Isso aqui não é passado para o código de máquina dessa forma, isso aqui é transcrito de outra forma. Isso aqui é só para vocês verem como é que fica. Show? Então a gente tem aqui, olha aqui, ó. A gente tem aqui o opcode, né, da instrução, a gente tem aqui os operandos. E veja só que cada um tem um endereço. Cada um tem seus opcodes, né? Lembra só, quando eu falei que você tem uma instrução e tem operandos, você tem um opcode. Aqui está o segmento de texto e perceba que ele começa do zero. Então começa a partir do começo do segmento de código. A gente chama isso aqui de offset, é o deslocamento. E aqui está o segmento de dados. Perceba só que ele também começa do zero, é a partir do segmento de dados. Lá no nosso código binário, isso aqui não é transcrito não, olha só aqui. Isso aqui só foi servido, isso aqui só serviu para mostrar que isso aqui é no segmento de dados. Isso aqui é um comando que atua sobre o assembly. Olha só, dd, esse aqui está dizendo que eu estou reservando 4 bytes. Olha o que acontece se colocar dw aqui, ó. Colocar dw. Perceba que eu vou ter 4 bytes desse para esse, e aqui eu tenho 4 bytes, né? dd. Olha o que acontece se eu colocar só 2. Olha só, eu tenho 2 bytes, ó, de diferença. 2 bytes. dw. Show? Então, isso aqui não é passado para assembly. Isso aqui não é passado para assembly. Isso aqui não é passado para código de máquina. Isso aqui não é passado para código de máquina. O que é passado é isso aqui. Ele vai pegar aqueles comandos do assembler e transcrever de uma forma que o código de máquina entenda, né? Isso aqui são apenas cabeçalhos para dizer, opa, aqui começa um segmento, aqui começa uma coisa, essa variável, esse endereço é visível ao kernel, beleza? Então, main na verdade é isso aqui, onde começa o programa. Show, pessoal? Então, a gente vai ter adições do assembler. Vão ter programas que vão ter comandos que só atuam sobre o assembler. A gente tem pseudo-instruções, que são comandos que eles são utilizados no escopo do programa, que a gente utiliza para determinar dados, para determinar constantes simbólicas, no caso, determinar dados no segmento de dados, determinar constantes simbólicas. A gente utiliza diretivas do assembler no controle da montagem, né? Diretivas no controle da montagem, que é o extern, que te deixa utilizar um procedimento de outro arquivo, lá no caso do .o. O global, que deixa seu arquivo visível a outros arquivos e ao kernel, que deixa seu procedimento, seu endereço visível a outros arquivos e ao kernel. Section, que determina o segmento que você está trabalhando. A gente vai ter diretivas de pré-processo, que vão ser utilizadas no preâmbulo, e o include, o define, que ele vai ler aquela diretiva e vai substituir, né? No caso aqui substitui símbolos, aqui substitui arquivos. Então você tem um define, você tem um include, né? Include tal arquivo, ele vai tirar aquele comando e colocar o arquivo lá. O define, ele vai tirar todos os símbolos e substituir por um valor, né? Então, quando você vai montar, ele vai verificar tudo isso. Ele vai verificar pseudo-instruções, vai verificar diretivas de assembly, vai verificar diretivas de pré-processo e vai substituir e vai utilizar elas de uma forma que seu programa fique mais fácil de programar, né? Elas são utilizadas para isso, para melhorar a programação. E a gente tem operadores. A gente tem o operador colchete, que ele vai facilitar o acesso à memória, como eu falei antes. Você não vai precisar fazer várias instruções para acesso. Você só utiliza uma e utiliza o operador colchete. Você tem o operador cifrão, que ele vai denotar o endereço corrente. Onde você utilizar o operador cifrão, ele vai retornar o endereço onde ele está. E esse operador aqui, ele denota o início do segmento. Tipo, se eu faço, por exemplo, alguma coisa, dd, aliás, cifrão, ele vai me dizer, vai retornar o endereço do começo do segmento. Beleza? São coisas que o assembler verifica antes de passar para o código de máquina. E são coisas que você vai utilizar, que ele te dá para você facilitar a sua programação.
Entendido, pessoal? Show. E aqui a gente tem o nosso ambiente de programação que eu trouxe para vocês, rapidinho. Quem quer programar no Linux tem que ter o quê? Tem que ter GCC, tem que ter o GCC Multilib, tem que ter o NASM. E o SASM, ele é um IDE, ou seja, ele é opcional. Já no Windows, você tem que ter o MIGW e o NASM. O SASM, ele também tem para o Windows e é opcional também, você pode fazer na mão. Como é que você faz na mão? Você vai montar utilizando o NASM e depois você vai linkar utilizando o GCC. No Linux, você faz o quê? NASM-F, ELF32, o nome do seu programa. E no Windows, você utiliza o Win32. Você pode utilizar um arquivo de listagem, né? Para o quê? Para você ver os endereços, os opcodes, o que é passado para código de máquina, como é passado. E para você fazer isso, você coloca o quê? Você coloca -L, o nome, né? E .lst, que é o seu arquivo de listagem que você vai poder ver, como a gente viu antes. E para você linkar, você faz o quê? Você coloca gcc-m32, que é o modelo de memória. Programa.o, né, que é o executável, que é o .o, que é gerado aqui. -o, que é para você gerar o programa executável, para você dizer o nome dele, né, e programa. Vamos fazer isso aqui. Como é que a gente faz, né? Pera aí. Pronto. Eu vou gerar aqui um .o para o Linux. Então eu vou fazer o que? Sample.assembly.asm. Isso aqui vai gerar o que? Vai gerar um .o. Sample.assembly.o. Para linkar, como é que eu faço? gcc-m32 sample.assembly.o-o sample assembly. Pronto, isso aqui já me gerou um executável, sample assembly, e executa. O que acontece se eu gerar para o Windows? O que acontece? Vamos gerar aqui para o Windows para ver o que acontece. Win32. Olha só, ele gerou o .o. Vamos agora fazer a linkagem. Linkou. Vamos executar. Ele executou. Beleza? Então acaba que o Win32 também roda no Linux. Eu nem sabia disso, na verdade. Enfim, pode ter sido algum erro de... Enfim, o Win32 era para rodar só no Windows, mas enfim. Depois eu olho isso aí. Show, vamos continuar a aula aqui, que já está no finalzinho já. Então, só um adendo aqui. Muita gente me perguntou por que a gente tinha 3 arquiteturas. Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Por que a gente de engenharia de computação tem tanta arquitetura de computadores? A gente tem 3. Então, por que a gente estuda arquitetura de computadores? Porque a gente tem aquela primeira disciplina lá, que todo mundo tem. A gente tem que entender 2 coisas. Entender como é que o computador ele funciona, como é que é a operação dos computadores. E a gente também tem que entender como a gente pode fazer uma escolha de hardware para uma determinada necessidade. Vou montar alguma coisa, vou montar um grande escritório, vou montar um grande programa, vou montar um grande data center, vou fazer programas para aquele data center. Eu tenho que saber o hardware que aquilo ali tem que ter. Eu vou fazer um grande sistema que vai ligar uma grande empresa. Eu tenho que saber o hardware que ele vai precisar. Então a gente tem a arquitetura de computadores para estudar como é feita a arquitetura e a organização dos computadores. A gente tem que saber como é que funciona aquele computador. A gente tem que saber como é que funcionam os computadores que a gente está trabalhando em cima. A gente tem 3 arquiteturas que a gente tem que saber 3 coisas. A gente tem que saber os conceitos gerais. A gente tem que saber os conceitos específicos. Né? Os gerais a gente vê lá na introdução. Os específicos a gente vê em arquitetura 1, estudando x86. Em x86 a gente vai ter a introdução. E lá no ARM a gente vai ter o aprofundamento, lá no ARM. Então a gente tem que ver conceitos gerais e específicos. Lá na primeira disciplina, na introdução, a gente estuda a organização e a arquitetura geral. Na organização, a gente vai estudar os componentes do computador e as funções. A gente vai estudar CPU, memória cache, memória principal, memória secundária. Vamos estudar barramentos, estudar dispositivo de entrada e saída. A gente vai estudar como os componentes eles existem e se integram. E na arquitetura a gente vai estudar características do computador que vão influenciar a programação, como a integração com o sistema operacional, como o conjunto de instrução do CPU, né? A gente tem que saber desse tipo de coisa lá na primeira arquitetura. E a gente, GC, tem 2 arquiteturas a mais.
além de saber aquelas coisas que todo programador tem que saber, a gente ainda estuda a arquitetura x86 na arquitetura 1. Então o que a arquitetura x86 vai fazer? Ela vai te fazer se familiarizar com a linguagem de montagem. Beleza? Então, a arquitetura 1 ela vai ser a primeira parte prática. A gente tem duas partes práticas de arquitetura. E com essa primeira parte prática, a gente vai se familiarizar com a linguagem de montagem, utilizando um computador simples, utilizando um computador x86. A gente vai utilizar essa linguagem de montagem para controlar os componentes do computador, para pôr em prática aqueles conhecimentos que a gente adquiriu lá na primeira disciplina. E a gente dessa forma vai conseguir entender como é a integração dos componentes de hardware. A gente vai entender como eles se integram, como eles funcionam. E a gente tem um objetivo central, que é na arquitetura 1, que é usar o Assembly como uma ferramenta de aprendizado de arquiteturas. E a gente vai utilizar isso na arquitetura 2. Na arquitetura 1 a gente vê como é que é o Assembly, como é que utiliza. E na arquitetura 2 a gente vai utilizar mais o Assembly para a arquitetura em si. Aqui a gente foca mais em aprender Assembly e aqui a gente foca mais em aprender arquitetura. Tanto que na arquitetura 2 a gente tem poucas aulas sobre Assembly e mais aulas sobre arquitetura. E um ponto importante aqui na arquitetura 1 é a gente aprender como as linguagens de alto nível elas vão se transcrever em baixo nível, que é o que eu mostrei para vocês. Veja só, você tem linguagem de alto nível, que poucas operações de alto nível se transformam em muitas operações de baixo nível. Dessa forma você vê, poxa, essa operação de alto nível ela vai custar muito, tanto em processamento como em memória. Então veja só, quando você for trabalhar lá em sistemas embarcados, você vai ter que ter uma visão crítica de processamento e de memória. Então a gente vê em arquitetura como a gente pode trabalhar de uma maneira melhor, como a gente pode ter uma visão crítica de como aquelas operações de alto nível ficam depois que elas vão para o baixo nível. Dessa forma a gente tem como trabalhar melhor, a gente tem como ter uma visão melhor do processamento e da memória. Então veja só aqui um exemplo, aquele mesmo exemplo. Um código simples, ele é transcrito em vários códigos de máquina. Imagina um código grande. Então dessa forma a gente tem uma visão genuína de como um código C ele é executado em código Assembly. Então veja só, esse meu código C, ó, eu consegui colocar ele em 13 linhas aqui, ó. Esse aqui faz exatamente a mesma coisa desse código aqui, ó. Esse código aqui, né, que é o em C que transcrevi para Assembly. E aqui para vocês, a gente tem que saber dessas coisas, a gente tem que saber discernir como fazer operações de alto nível operarem bem no baixo nível. E é isso que a arquitetura se propõe. Você ter a visão crítica do processamento em relação à memória. Você fazer operações que demandam pouco processamento, que demandam pouca memória. E é isso que é programar em sistemas embarcados. E na ARM a gente vai estudar isso, começar a estudar sistemas embarcados, né? Vamos controlar os componentes do sistema com ARM. A gente vai controlar os componentes do sistema com o processador ARM, que a gente utilizava o x86, né? Aqui a gente vai utilizar o ARM. E tem um tópico totalmente diferente. Aqui em cima é CISC, né? E o ARM é RISC. Então olha só. E o RISC é um ponto-chave na engenharia de computação. Na engenharia de computação a gente estuda o quê? Sistemas embarcados. E os sistemas embarcados são na maioria o quê? São os RISC. Então a gente vai estar estudando aqui. Aqui em cima vai estar estudando a arquitetura CISC e aqui embaixo a arquitetura RISC, mais especificamente a ARM. Beleza? Então dessa forma a gente consegue na engenharia de computação estudar conceitos gerais de arquitetura, conceitos específicos de arquitetura, saber utilizar o Assembly como uma ferramenta de aprendizado, saber ter visão crítica, saber integrar componentes de hardware e saber fazer design de sistemas embarcados. Como assim design? Seguinte, na arquitetura 2, que é o ponto-chave, você já deve saber como é uma arquitetura de um sistema embarcado, como é que ele é. Você tem que saber, nem que seja o básico de design de hardware, como é que aquela memória cache vai se integrar ali. E dessa forma, quando você adquire um conhecimento de design de hardware, você também adquire um conhecimento de programação bare metal. Como é que você pode criar um firmware para aquele sistema embarcado. Então, na vida do engenheiro de computação, você vai ter umas utilidades para a arquitetura. Você vai conseguir utilizar a arquitetura, vai conseguir utilizar o Assembly. Na hora que for fazer design de sistemas embarcados de tempo real e memória limitada, você vai utilizar o Assembly nesses dois casos aqui. Muito provavelmente.
Você tem como eu mostrei na terceira aula, você vai ter o ATmega Tiny 10 e só tem 1 KB de memória flash, então você tem que utilizar Assembly, não tem pra onde correr. E você vai utilizar instruções especiais, muitas vezes, que só tem no Assembly. Você só consegue utilizar algumas instruções, alguns registradores, alguns modos só no Assembly. Então não tem pra onde correr. Quando você vai fazer interface de baixo nível e entrada e saída, você utiliza o que? Assembly. Você utiliza o que? Você utiliza instruções como a in e a out para fazer, para conversar com drivers, para conversar com dispositivos de entrada e saída. E você utiliza muito isso aqui para fazer drivers. Quando você quer utilizar o modo de gerenciamento do sistema, você quer programar aquele modo que fica lá na BIOS, você tem que utilizar interrupções. Você quer programar a RUM, você quer implantar uma RUM no sistema embarcado, você quer programar aquela BIOS do seu sistema embarcado, fazer um firmware, você tem que utilizar interrupções, que é a int, instrução int faz interrupção de BIOS. Beleza? E uma boa parte da programação do sistemas embarcados, sistemas x86, por exemplo, começa no bootloader. Você faz um bootloader que vai deixar que seu programa seja carregado na memória. Então, o robozinho ficou até feliz aqui, ó. Você tem uma utilidade gigantesca. Muita gente estuda arquitetura sem saber o que é. Eu acho que uma grande vantagem assim de você programar em Assembly é você conhecer melhor a arquitetura. Eu acho muito importante você estudar uma coisa já sabendo para que ela serve. Beleza, meu povo? Então é isso aqui. Não sei se ficou alguma coisa que ficou meio mal explicado. Se ficar, vocês podem me perguntar lá no e-mail, no Telegram. Beleza? Então a aula de hoje foi bem produtiva, eu acho. E a gente se vê na próxima aula aí. Valeu!